Olá, eu sou Giovanni de Souza. Hoje são 17 de janeiro de 2022, são 22 horas e 19 minutos. É um grande prazer ter você mais uma vez aqui comigo. Eu deixo aqui na descrição deste vídeo os capítulos para que assim você se ache melhor. Se porventura você perder alguma parte da lição, você vai direto ao ponto. Também deixo o link do meu Instagram, caso você queira trocar um dedinho de prosa mais eu. Lição número 8 da classe de adultos. A lei e os evangelhos revelam Jesus. Texto áureo. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. Verdade prática. A lei não salva, mas esboça o plano da redenção em Cristo, confirmado nos evangelhos. A nossa leitura bíblica em classe está em Deuteronômio capítulo 6, versículos 4 ao 9 e Lucas capítulo 1, do 1 ao 4. Introdução. A lei e os evangelhos pertencem respectivamente ao Antigo e ao Novo Testamento. São livros sagrados de origem divina que integram o cânon das Escrituras. Possui igual autoridade como regra de fé e prática, porém com funções distintas. Os preceitos e as narrativas da lei têm implicações nos evangelhos. Algumas pessoas tentam, de uma forma ou de outra, querer menosprezar a lei. É importante que nós venhamos de início entender a ideia da lei. Vou te dar um exemplo bem prático. Imagine que nos nossos dias não houvesse as Forças Armadas e a polícia de uma forma geral. Imagina o caos que seria. E isso tendo lei, já é difícil de manter a ordem. Imagina se não houvesse uma lei, uma justiça. É bem verdade que a lei, ela é como uma teia de aranha, né? Ela segura os pequenos insetos e deixa os grandes escaparem. Entretanto, é interessante que nós vamos compreender que a lei, ela é extremamente importante. Eu quero deixar aqui para você meditar nesta aula em Romanos, capítulo 5, versículo 20. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. A lei, ela existe para que o pecado, aqui no sentido espiritual, venha à tona, ou mesmo o erro em si, né? Ou o crime, se for o caso, como é o caso que a lei diz, não furtarás. Furtar é um crime e também é um pecado. Então veja que a lei, ela mostra que furtar é crime ou pecado para nós, né? Então isso dá para a gente compreender que a lei, ela não salva, mas ela vai geralmente nos mostrar a salvação. Mas tanto a lei que os evangelhos, eles têm a mesma autoridade, né? Eles têm, apesar de serem distintos, mas têm igual autoridade. Ou isto é, dá um exemplo, mais um exemplo prático. A Bíblia diz, a lei diz que não furtarás. Isto foi nos tempos bíblicos. Nos tempos atuais também está servindo como lei. Nós também, nos dias atuais, também não devemos furtar. Só para te dar um exemplo de que não tem como invalidar a lei de uma forma geral. O Pentateuco, a lei de Deus, os 5 livros da lei. No texto hebraico e pelos judeus, ainda hoje, esses volumes são denominados de Torá, com o sentido de instrução, ensino, direção. É interessante que o livro do Pentateuco, ele vai nos dar esta ideia, né, de instrução, ensino e direção. A instrução da lei, as pessoas eram instruídas na lei do Senhor, na lei do Pentateuco, né, a lei mosaica, né? As pessoas eram instruídas nessa lei. Também eram ensinadas, as crianças eram ensinadas esta lei. E para quê? Para se ter uma direção na vida. E isso também vale nos dias atuais. Porventura, se você lê o Pentateuco e você gravar uma ou outra coisa, você compreenderá algumas coisas que acontecem nos dias atuais que são completamente antibíblico. Ou seja, a Bíblia ela não
permite, mas em alguns casos, eu vou te dar um exemplo aqui bem prático, depois eu deixo aqui a referência. Por exemplo, a Bíblia ela é contra maus tratos a animais. Infelizmente, não que sejam maus tratos a animais, seja infelizmente que eu vou dizer agora. E prender um animal é um tipo de maltrato, dependendo de como você vai prender. Claro, se você for sair, por exemplo, com um cachorro para passear, você precisa levar ele na coleira, ele precisa estar preso. Isso aqui é um ponto. Agora, há um outro ponto que é onde a Bíblia condena. Por exemplo, infelizmente, isso aqui precisa ser dito, e desejo que não seja o teu caso, mas alguns cristãos, e não são poucos, têm o péssimo hábito de manter pássaros engaiolados. Isto é pecado e é crime contra o meio ambiente, né? No caso o IBAMA, né? Então veja que aqui está um maltrato, né? Se alguém está mantendo um pássaro preso numa gaiola, independente de qual gaiola for, de qual tamanho ela é, ainda assim está privando este animal, né, este pássaro, de estar livre. Portanto, é crime, é pecado. A Bíblia condena, mas tem muitos e muitos cristãos que infelizmente fazem isso. Eu não vou falar lá do mundo lá fora, porque realmente o mundo lá fora não vai se ater a isso, né? Tendo em vista que um pássaro pode custar até mesmo um carro 0 km, do grande valor que tem um pássaro. Entretanto, o fato do pássaro ter este valor imenso não dá o direito a ninguém de prendê-los, principalmente para nós cristãos. Nós não devemos ter pássaro nenhum, de espécie nenhuma em casa preso. Você pode ter, por exemplo, um papagaio, desde que ele esteja livre e com autorização do IBAMA. Então veja que aqui nós temos a lei. A lei, a palavra, é contra os maus tratos, mas infelizmente tem isso daí. Então, o Pentateuco vai nos instruir, nos ensinar para que nós venhamos ter uma direção em nossa vida. A grandeza da lei. Morais, que possuem validade permanente para todos os povos. Existe essa lei moral. Esta lei moral serve para o povo do Brasil, para o povo da África do Sul, para o povo da Nova Zelândia, para o povo do Japão, para a China, para todos os países do mundo. Isto é a lei moral. Vou dar mais uma vez o exemplo de não furtar. Isso é uma lei moral, né? Nós não devemos furtar nada de ninguém. Cerimoniais que tratam da liturgia religiosa dos judeus. Nessa questão cerimonial, trazer para os nossos dias, nós veremos, por exemplo, aqui, no caso aqui, diz respeito à liturgia religiosa dos judeus. Mas se a gente for trazer para nós, esta lei vai ser uma questão cerimonial. Aqui no tempo antigo, o tempo bíblico, não se faz mais hoje, como por exemplo o sacrifício de animal. Então, isso aqui seria uma das questões cerimoniais, sacrifício de animais. É bom deixar claro que sacrificar um animal é diferente de maltratar, é completamente diferente. Tendo em vista que até nos dias atuais, em casos extremos, específicos, de uma situação do animal, o animal ele é sacrificado para que não venha continuar a sofrer daquela enfermidade ou coisa, maltrato que ele vive por alguma natureza dele. Então ele é sacrificado para que venha parar de sofrer. Então veja que o sacrifício é diferente de maus tratos, é completamente diferente. Então veja que aqui as cerimoniais que tratam da liturgia religiosa dos judeus. Então isso aqui seria um caso, né? A ideia do sacrifício de animais. Como não existe mais sacrifício de animais nos cultos judeus, então posso trazer de uma forma simbólica para os nossos cultos. Cada igreja, eu vou pegar aqui a Assembleia de Deus, né, da Batista, a Presbiteriana, por exemplo, a Deus e Amor, elas falam de forma diferente, tem uma liturgia diferente no culto, mas ambas estão em espírito e em verdade, só para a gente ter uma noção, né? Tem as leis civis, que dizem respeito à responsabilidade dos israelitas como cidadão. Isso aqui também você vai trazer para nós, né, a ideia que nós devemos estar aqui com a responsabilidade, né, como cidadão. E o que isso quer dizer para nós? Aquela história que certa vez Jesus disse, né,
dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Isso traz para a gente também a nossa responsabilidade. Te dar um exemplo prático. Você, certamente na sua casa, tem uma fornecedora de energia elétrica. Você precisa pagar essa energia elétrica. Por quê? Porque é uma responsabilidade sua. É uma responsabilidade como cidadão. Você precisa pagar aquela luz que você consome, né? Que você usa. Consome não, né? Usa, né? Seria o mais correto de dizer. A lei e a fé cristã. A questão daqui da grandeza da lei vem aqui um ponto que é muito importante, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê, aos Romanos 10:4. Isso aqui é um ponto principal, é um ponto crucial, que nós não venhamos, ou melhor, que nós venhamos compreender esse ponto, né, que o fim da lei é Cristo. Há uma ideia muito interessante de João capítulo 8, né, vai falar sobre a mulher adúltera, que a lei diz que ela devia ser apedrejada até a morte, mas Jesus livrou esta mulher da morte, né? Isto é a graça, né? A graça livrou aquela mulher da lei. A lei e a fé cristã. A Escritura afirma que a função da lei era transitória. Ela foi dada para revelar o pecado e demonstrar a necessidade da graça. E assim serviu de aio para nos conduzir à redenção em Cristo. A lei encerrou a humanidade debaixo do pecado. Como eu falei no início, a lei nos foi dada para isso, para revelar o nosso erro, o nosso pecado, a nossa transgressão. Mas, de contrapartida, ela também nos aponta a Cristo, né? Que ao final da lei é Cristo para que ele venha para a justiça de todo aquele que nele crê. Então, nós somos justificados em Cristo. Então, veja que a Escritura ela vai nos afirmar essas questões sobre a lei, mas é também sempre bom deixar claro que ainda assim nos dias atuais nós devemos cumprir a lei no sentido tanto moral quanto na questão civil, né? Nós devemos estar sempre atento a isso para a gente não ser um mau exemplo. Imagina, por exemplo, como eu falei agora há pouco, você usar a energia elétrica e não pagar a conta da sua concessionária, aí a concessionária vem, corta a sua luz. Isso inclusive acontece infelizmente em algumas igrejas, a igreja tem a luz cortada. Imagina um mau exemplo para a sociedade. Olha lá, o povo cristão que fala tanto de exemplo, está sendo cortada a luz da residência ali do pastor, ali do obreiro, ali da irmã do centro de oração, da jovem, do adolescente. Não fica uma situação muito boa para nós, né? Nós devemos ter essa responsabilidade, né? Dar esse bom exemplo. Sinopse: a lei esboça o plano da redenção em Cristo. Pelos méritos da cruz de Cristo, fomos resgatados da maldição da lei. Os evangelhos, a mensagem de Cristo. O conceito de evangelho, o termo evangelho tem origem no grego euangelion, com o significado de boas novas. Refere-se à mensagem do reino de Deus e da salvação por meio de Cristo. O que é o evangelho? É as boas novas de salvação. Por que isto é importante? Porque precisa ser o nosso ponto principal da nossa mensagem, a mensagem da salvação. Tantas pessoas hoje pregando sobre tanta coisa, sobre as teologias disso e daquilo, a teologia da prosperidade, a teologia do ser, a teologia disso, a teologia daquilo. Mas nós devemos pregar a palavra do Senhor, o evangelho de boas novas, que é a salvação em Cristo Jesus. Esta é a principal mensagem do evangelho, o amor de Deus, imensurável amor de Deus por nós, que deu seu Filho na cruz do Calvário, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Este é o ponto principal do evangelho, né? As boas novas de salvação. Mas infelizmente há algumas pessoas que vivem nos púlpitos fazendo graça, e acaba que o povo perde a graça da salvação. A mensagem do reino de Deus. Em Mateus, o Senhor Jesus, após o batismo nas águas e sua vitória na tentação do deserto, passou a pregar a chegada do reino dos céus. Nos outros sinóticos, a pregação do reino também aparece como tema central da mensagem de Cristo. O apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios 11:1: sejais meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. E se Cristo pregou sobre o reino dos céus, por que nós vamos pregar uma outra coisa?
Nós precisamos pregar o reino dos céus, a mensagem da salvação, a mensagem da cruz. E isto é o nosso ponto. Por que isso é tão importante? Porque as pessoas precisam chegar ao pleno conhecimento da verdade. Que verdade é essa? Essa verdade é Cristo. É Ele quem morreu na cruz do Calvário por nós. Nós não vamos para a perdição eterna por causa do sacrifício de Cristo, porque nós cremos nesse sacrifício. Então é importante que nós venhamos pregar somente a palavra do reino dos céus, pregar somente o arrependimento, pregamos a Cristo crucificado e que veio ressuscitar ao terceiro dia. Nós precisamos chegar nesse ponto. Isso é o ponto principal. A mensagem da salvação. Mateus registra que ele veio para salvar o povo dos pecados. Marcos afirma que é preciso crer em Cristo para ser salvo. Lucas assevera que ele veio salvar o que estava perdido. João esclarece que ele é o Salvador do mundo. Por isso a mensagem da salvação é um ato de amor e da graça divina pelos méritos de Cristo. Então veja aqui alguns casos. Ele veio salvar o povo dos pecados, no caso nós. O Senhor Jesus, ele morreu para perdoar, né, os nossos pecados, né, nos salvar dos nossos pecados. Também crer em Cristo para ser salvo, segundo Marcos. E Lucas vai nos asseverar que ele veio salvar o que estava perdido, assim como eu e você. Estávamos perdidos num mundo cheio de pecado e o Senhor, nós estávamos perdidos, né, no nosso pecado, o Senhor veio nos encontrar. E João esclarece que ele é o Salvador do mundo. Jesus é o Salvador. Não há outro nome além do nome de Cristo que nós devamos ser salvos. Por isso a mensagem da salvação é um ato do amor e da graça divina pelos méritos de Cristo. Isto é, a salvação, ela veio de Deus pelos méritos de Cristo. Por quê? Porque foi Cristo quem morreu na cruz do Calvário por nós. Sinopse: os evangelhos são as boas novas que proclamam o reino de Deus e a mensagem de salvação em Jesus Cristo. Uma mensagem transformadora. Esses princípios também são aplicados nos evangelhos, exceto a guarda do sábado. Contudo, a mera observância de códigos não pode salvar ninguém. Somente a graça divina é capaz de transformar o caráter humano por meio da ação do Espírito Santo. E da obediência ao Evangelho, o homem pode compartilhar a natureza do caráter de Deus. Não adianta alguém ficar com a Bíblia, lendo a Bíblia todos os dias, para ver tudo o que pode e o que não pode, observar todas essas questões, os preceitos da lei, são 613, né? Mais os mandamentos, mais isso, mais aquilo, mais costumes. Nada disso salva. É importante que nós venhamos compreender que a palavra é a nossa única regra de fé e prática. Nós precisamos compreender as leis, estar por dentro do que eu devo, o que eu não devo fazer, o que eu posso e o que eu não posso. Nós sabemos que temos o livre-arbítrio, nós podemos fazer tudo, mas nem tudo nos convém. Então, o que não me convém fazer? Nós precisamos saber essas coisas. Por exemplo, vou falar aqui mais uma vez, não convém furtar. Então, nós não vamos furtar. Mas não é porque alguém não furta que vai ser salvo. Não é porque a pessoa pratica todas as questões da lei, consegue, por alguma razão, alguém consegue não infligir a lei em nenhum ponto, isso não quer dizer que ele será salvo. Por quê? Porque a salvação só vem para aquele que crê em Cristo. Agora, é claro que nós cremos em Cristo, consequentemente, nós vamos nos acertar a respeito da sua lei, dos seus mandamentos, para assim não pecar contra o Senhor. A restauração da família. Na lei, a dissolução do casamento era permitida por qualquer motivo. Vou dar uma ideia aqui para nós. Imagina, por exemplo, que a esposa errou o ponto do arroz, já era motivo suficiente para a pessoa separar. Aqui só para a gente ter uma noção, se for trazer para os dias de hoje. Essa concessão banalizava a união conjugal e provocava rupturas na família. Nos evangelhos, Cristo ensina que o propósito divino para o casamento é a união indissolúvel entre um homem e uma mulher. Esse ensino é enfatizado com as seguintes palavras: o que Deus ajuntou, não separe o homem.
As exceções são justificadas em casos de morte, infidelidade e deserção do lar pelo descrente. E mesmo nas situações de traição e abandono, a mensagem cristã apresenta o perdão e a reconciliação como atitudes preferíveis. Eu vou tocar aqui num ponto bastante delicado, que é a respeito de Mateus capítulo 19, que vai falar aqui da ideia do divórcio. Nós precisamos compreender que Jesus era judeu. Então Jesus estava falando de uma forma da cultura judaica. Quando ele menciona que a pessoa pode separar por adultério, na verdade ele estava falando a respeito de ser noivo. O noivo. Era a ideia, por exemplo, que tinha José e Maria. Como José ainda não era casado com Maria, então ele poderia se separar de Maria porque eles não eram casados. Então isso aqui, eu sei que é uma situação bem delicada, é por isso que a Bíblia vai nos instruir que mesmo na questão da traição, o importante é que nós venhamos perdoar o cônjuge. Por que perdoar? Porque, ao que a Bíblia diz, também vem aquela ideia do perdão, né? Se nós não perdoarmos aos outros, nós também não seremos perdoados por Deus. Se um cônjuge não consegue perdoar o outro, é claro que também não será perdoado por Deus. É claro que também tem a ideia da situação delicada que causa a questão da traição. É uma situação bem complexa, bem difícil, não é uma questão de traição num casamento, mas somente para ficar claro, quando Jesus estava falando acerca do divórcio, ele não estava falando do casamento depois de consumado. Uma vez que o casamento foi consumado, não se deve separar, a não ser aqui as exceções em caso de morte de uma das partes e a deserção do lar pelo descrente, ou seja, a pessoa que não é cristã abandonou o lar, foi embora. Então, neste caso, esta pessoa pode se separar. Mas esse caso aqui da infidelidade, essa infidelidade é somente para quem era noivo. A regeneração da sociedade. O Senhor Jesus ensinou que todo o sistema mosaico, a lei e os profetas, está resumindo em duas ações: amar o Senhor e amar o próximo. Os evangelhos asseguram que o amor de Deus para com a humanidade é a base da salvação. Olha que a salvação tem por base o amor de Deus. É um amor imensurável. O amor de Deus é um amor tão imensurável que nem a Bíblia consegue medir. Olha o que a Bíblia fala em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira. Qual é a tal maneira? A Bíblia não mede. A Bíblia só diz tal maneira. Qual é a tal maneira? Ou seja, é uma forma tão grande, é tão imensa, que nem a Bíblia define a quantidade, vamos botar assim, né? A quantidade do amor de Deus por nós. É um amor imensurável, não dá para medir. É por isso que muitas das vezes nós vemos pessoas que outrora faziam tantas atrocidades e hoje é lavado e remido no sangue do Cordeiro. O que alcançou ele? O amor de Deus, a tal maneira que Deus amou o mundo. A tal maneira que Deus amou o mundo é que resgatou esta pessoa, resgatou eu e você. Ou seja, é o amor de Deus, é isso que sustenta a salvação, né? No quesito de plano, né? Na ideia aqui de plano, o que nos assegura. É claro que Jesus que morreu na cruz do Calvário por nós, mas só para a gente ter uma ideia, que não dá para mensurar o amor de Deus por nós. Mas não é por esse amor que nós vamos fazer de qualquer maneira, né? Não é porque o Senhor Deus nos ama que nós vamos praticar qualquer tipo de pecado, porque depois o Senhor vai nos perdoar. Não é assim. Nós devemos viver uma vida de santificação, até porque nós não sabemos quando Jesus virá e nem mesmo que dia nós iremos partir. Já pensou se parte justamente na hora do momento do pecado, no momento que estamos praticando um pecado, o Senhor Jesus volta ou nós partimos para a eternidade? Aí perdemos a nossa salvação por causa de um ou um outro momento? Nós precisamos ter muito cuidado com este negócio. Sinopse. A observância dos preceitos da lei não salva, mas por meio da ação do Espírito, a obediência ao Evangelho muda as vidas. Então que nós venhamos falar mais do amor do Senhor do que propriamente da sua lei. Porque a lei do Senhor, que ela é perfeita, é claro que nós devemos também falar, mas o nosso ponto principal
para nós falarmos da salvação, assim como Deus nos amou de tal maneira, é essa tal maneira, esse amor que nós devemos pregar àquelas pessoas próximas, né? Aquelas pessoas, quando nós vamos falar do amor do Senhor, ou a pessoa próxima, ou mesmo distante, precisamos falar em amor. Conclusão. A função da lei era transitória, ela revela o pecado, mas também aponta o plano da salvação em Cristo. O Senhor Jesus nos libertou da condenação da lei. Nos evangelhos, as boas novas dessa salvação estão reveladas. Em suma, as obras da lei não justificam, mas pela graça somos salvos, por meio do arrependimento e da fé em Jesus Cristo. Então que nós venhamos a cada dia mais meditar na lei do Senhor de dia e de noite, guardar a palavra do Senhor no nosso coração para não pecar contra Ele, né? Que nós venhamos a cada dia mais sermos alcançados por essa graça. E já que alcançamos essa graça, não vamos ficar fazendo graça, né? Para perder a graça. Vamos continuar firmes nos caminhos do Senhor, arrependendo a cada dia dos nossos pecados, tendo fé em Jesus Cristo, para que nós venhamos assim continuar salvos na pessoa bendita de Cristo. Revisando o conteúdo. Número 1. No texto hebraico e pelos judeus, ainda hoje, esses volumes são denominados de Torá, com o sentido de instrução, ensino, direção. Número 2. A totalidade do Pentateuco é identificada nas páginas da Bíblia Sagrada, como a lei de Moisés, a lei de Deus e a lei do Senhor. Número 3. Os sinóticos registram especialmente o ministério de Jesus na Galileia. O quarto evangelho, João, tem peculiaridades próprias e enfatiza o ministério de Cristo na Judéia. Número 4. Os evangelhos indicam que as profecias messiânicas se cumpriram em Cristo. Número 5. O Senhor Jesus ensinou que todo o sistema mosaico, a lei e os profetas, está resumido em duas ações: amar a Deus e amar o próximo. Então que nós venhamos continuar amando a Deus em primeiro lugar e ao nosso próximo, assim como Cristo nos amou. É uma tarefa difícil, né, cá para nós, né? Amar o próximo como Cristo nos amou é uma tarefa bem difícil. Mas nós vamos continuar firme nesse propósito de amar ao nosso próximo como Cristo nos amou. Amar a Deus acima de todas as coisas. Precisamos colocar sempre Deus em primeiro lugar. E é diferente colocar Deus em primeiro lugar e a igreja. A igreja é um lugar onde nós vamos para nos reunir. Inclusive, igreja vem do grego eclesia, que quer dizer assembleia ou reunião. Então, nós vamos lá para nos reunir para adorar o nome do Senhor. É apenas um lugar físico. Mas precisamos amar a Deus, ainda que nós não venhamos estar no templo, né? Ainda que nós não venhamos estar na igreja. Nós precisamos amar ao Senhor de todo o nosso coração. Sabemos que o Senhor, Ele é digno de toda honra, glória, louvor e adoração. E que Deus em Cristo venha continuar nos abençoando, para que nós venhamos a cada dia mais compreender que a lei e os evangelhos revelam Jesus. Que nós venhamos compreender que a lei revela Jesus, o evangelho revela Jesus, a Bíblia revela Cristo, né? Então que nós venhamos a cada dia mais pregar a palavra do Senhor como de fato a palavra o é, como uma mensagem de amor, arrependimento e fé em Cristo Jesus. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, que você tenha uma boa aula, não deixe de ir à Escola Bíblica Dominical, até porque quem faz a escola é o aluno. Tchau!